Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus voltar. Que bom, estamos juntos outra vez. Obrigado, amigo, amiga, por sua lealdade, por sua fidelidade com a gente aqui no programa A Voz da Profecia. Obrigado, na verdade, por sua amizade, não é? Eu aproveito e lhe peço sempre que se lembrar, ore por mim, pelo quarteto Arautos do Rei, e que o bom Deus também abençoe você e a sua querida família. Hoje eu quero concluir uma reflexão ou reflexões que nós temos feito nos últimos dias a respeito da história de Pilatos, um cidadão romano que se encontra com Jesus nos últimos momentos da vida de Cristo neste mundo, antes de passar pela experiência da cruz. Interessante que após tentar livrar Jesus de ser crucificado, Pilatos, o governador romano da Judéia, ele não consegue fazê-lo, porque os líderes judeus insistem com a multidão no sentido de que Jesus seja crucificado. E como Pilatos preocupava-se muito em agradar a multidão para não perder o seu cargo, ele finalmente autoriza que Jesus seja crucificado. Mas eu quero ler o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 22. Está escrito assim: Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Essa é a pergunta. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Essa é uma pergunta que todo ser humano é chamado a responder. Acredite, é assim mesmo. O que você fará de Jesus? Você vai ignorá-lo, rejeitá-lo, condená-lo ou vai assumi-lo? Judas Iscariotes, por cobiça, entregou Jesus aos sacerdotes. Caifás, o sumo sacerdote, por inveja, entregou Jesus a Pilatos. E Pilatos, por covardia, entregou Cristo à multidão. E então, Jesus foi crucificado. Se estivéssemos no lugar de Pilatos, o que teríamos feito? O que é que você tem feito de Jesus hoje? No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, há uma promessa e uma advertência de Cristo. Ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Percebe? Promessa e advertência. Se você me confessar, ou seja, se você me assumir diante dos homens, diante das pessoas, também eu, disse Jesus, assumirei você diante do meu Pai que está nos céus. Advertência:
Mas se você me negar diante dos homens, se você me desprezar, se você me ignorar, também eu ignorarei você diante do meu Pai que está nos céus. Acredite, no campo espiritual não há neutralidade. Cristo disse isso. Mateus 12, verso 30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nosso Senhor poderia ter sido mais claro do que isso? Quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, não há como ficar neutro quando a questão é espiritual, é religiosa. Se você não me assume, você já está contra mim. Quem comigo não ajunta, quem não está conscientemente ao meu lado, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Pilatos é um triste exemplo de rejeição da verdade, da graça divina, quando esteve frente a frente, tanto com a verdade como com a graça de Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão com o texto de Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Palavras fortes do apóstolo Paulo. Ele diz na qualidade de cooperadores com ele, com Cristo, com Deus. Também exortamos, advertimos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando é ignorada, quando é rejeitada. Graça rejeitada é graça perdida. Graça rejeitada é salvação perdida. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Que Deus nos abençoe. Que a história de Pilatos seja, de fato, uma advertência para você e para mim, para que nós não façamos o que ele fez, não vivamos como Pilatos viveu. Que nós tenhamos a coragem de assumir nosso Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância. Quando todos aplaudem e dizem: bendito que vem em nome do Senhor, hosanas ao Rei, que nós também possamos louvá-lo, glorificá-lo com a multidão. Mas, se em algum momento a multidão começar a gritar: crucifique-o, crucifique-o, que nós permaneçamos gritando, glorificando a Cristo e dizendo: hosanas e hosanas ao Rei. Em nome de Jesus, permaneça firme em Cristo, aconteça o que acontecer, custe o que custar. Ante a corte Jesus está, abandonado por todos já. Ouvi Pilatos a perguntar: o que farei de Cristo? O que farás de Cristo? Neutro não pode ser. Que será, pois, que o Mestre de ti irá fazer? Cristo, te entrego o meu coração, quero seguir-te com prontidão, obedecer-te sem vacilar. Isto farei por Cristo. O que farei de Cristo?
posso neutro ser. Que será, pois, que o Mestre de mim irá fazer? Senhor, entendemos por Tua palavra que cada um de nós precisa responder a esta pergunta: quanto ao que faremos de Jesus? Queremos tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Queremos glorificá-lo por todos os dias da nossa vida. Por isso nós te pedimos, capacita-nos, Senhor, para que em toda e qualquer circunstância nossa vida seja para glorificar o nosso Senhor. Que nós permaneçamos ao teu lado, que nós sejamos fiéis a ti. É a nossa prece, nossa súplica, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.